Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa daqui é a Conversa ao Pé do Rádio. Mais uma conversa ao pé do rádio, em horário alternativo, exatamente para você ter uma pequena noção. Isto aqui é a pedidos. Estou fazendo esta live a pedidos. Por quê? Primeiro, se inscreva no nosso canal, faça parte do nosso grupo. Está aí o nosso Pix. Ajude o canal a manter o canal para a gente ter sempre qualidade de notícia, porque a plataforma aqui é meio ingrata com a gente. Mas, graças a Deus, nós temos nossos seguidores fiéis para esse trabalho. Então, a pedidos, eu vou tentar, de uma forma sucinta, explicar o que acontece na Palestina e em Israel. As pessoas bem esclarecidas falam: Rubem, eu não entendo o que está acontecendo lá. A gente não consegue entender bem o que ocorre naquela região. Bem, temos duas vertentes. Uma da estrutura sionista, que é a estrutura da criação do Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado criado para o povo judeu depois do Holocausto, depois do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Ficou comprovado lá que o povo judeu foi perseguido e eles estavam dispersos por vários países e eles precisavam ter uma nação própria. Tudo isso oriundo do grande enfrentamento da Segunda Guerra Mundial, onde houve campo de concentração, não só para judeus, mas para outras minorias. Pessoas aleijadas, portadores de deficiência, gays, ciganos, eslavos em geral. Não é à toa que mais de 20 milhões de eslavos, russos e eslavos em geral, foram eliminados, mortos. Então, o Holocausto é bem mais amplo do que isso tudo. Mas tudo bem, ficou emblemática a situação dos judeus. Então, criou-se o Conselho da ONU, a recém-criada ONU, a Organização das Nações Unidas, abre uma resolução para criar o Estado de Israel, um país criado do nada. Ótimo. Pela interferência e influência dos sionistas, que já estavam em Nova York, entre Nova York e Londres, o famoso circuito Elizabeth Arden, onde rola o dinheiro, fizeram um lobby para que esta nação fosse instaurada aonde, historicamente, os judeus apareceram, aonde as tribos originais, tudo aquilo ali. Só que aquilo ali é um barril de pólvora. Aquilo ali tem ali como capital, Jerusalém é considerada a cidade santa, porque, como eu falo, o planeta tem poucos problemas, né? Como o planeta tem poucos problemas, 3 religiões têm a mesma cidade como sua cidade santa. Tá? Então, os muçulmanos, tá? Os judeus e os cristãos têm Jerusalém como uma cidade santa. Qual seria o caminho lógico, inteligente de uma recém-criada Nações Unidas? Chegar aquilo ali, transformar tudo em território neutro, um território da humanidade. E colocar a sede da ONU ali. Mas, lamentavelmente, a ONU nasceu sob patrocínio. A ONU, essa entidade que está com os dias contados. No formato que existe, o mundo vai se tornar multipolar, não vai ter essa unipolaridade de você ter que se sujeitar a uma organização das Nações Unidas que fica na cidade mais importante de um país, com interferência clara desse país em suas decisões, do seu serviço secreto, de tudo isso aí, as relações promíscuas e podres entre a ONU e o governo americano. Um governo que, desde a Segunda Guerra Mundial,
já se meteu em mais de 500 conflitos, mais de 50 milhões de mortos pelo mundo nesse período inteiro, com interferência americana. Eles que dizem que levam a paz para tudo quanto é lado. Isso aí todo mundo já sabe, é público, é sabido. A própria oposição interna dos Estados Unidos, quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala do establishment. Quando a gente fala dos judeus, estamos falando do establishment, não do povo judeu. O establishment, tá, é sionista, há uma diferença entre sionista e judeu. O judeu é o povo, tá? O sionista é uma casta, aquela ligada ao financismo, ao dinheiro. Tá? A riqueza é fiduciária. Tá? Então, o que acontece? Aonde deveria ser, logicamente, um novo país? O novo país deveria ser no país que perdeu, porque foi a Alemanha que perseguiu, matou e executou os judeus. A Alemanha se rende incondicionalmente. O que é se render incondicionalmente? É se render sem estabelecer nenhum tipo de condições. Estou rendido. Então, tudo que fosse feito era lícito. Então, nada mais justo do que tirar uma nesga de 30 mil quilômetros ali, pegar a Bavária inteira, por exemplo, e dar para os judeus. Pronto, aqui vai ser o Estado de Israel. Dentro da Europa, onde 90% dos judeus vivem, todos aqui, tranquilamente, em paz, ótimo. Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, Israel e Alemanha. 20 mil quilômetros. Não. Obedecendo a uma matiz religiosa histórica, aonde simplesmente essas pessoas dizem que são o povo escolhido, eles, ideologicamente isso, quando o povo escolhido pelos cristãos e pelos muçulmanos em geral, são todos, não temos escolhidos, somos todos ungidos. Mas não vou entrar nesse mérito. Fizeram ali. E a Inglaterra era quem dominava aquela região depois da queda do fim do Império Otomano, porque a Palestina pertenceu ao Império Otomano durante séculos. O Império Otomano é a Turquia, que ia da Turquia, pegando aquele cinturão inteiro, Síria, tudo aquilo ali, até o norte da África. Tá? Então é o seguinte, esse era o Império Otomano. Esse Império Otomano cai na Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra, você vê o filme Lawrence da Arábia, se passa naquela região. Tá? Então é o seguinte, ali eles dominam aquela área e simplesmente fazendo cortesia com chapéu alheio, porque o europeu, no final das contas, alemão de um lado e inglês do outro, eles são europeus, pegam aquela área, abrem uma resolução e no dia 14 de maio de 1945 é criado o Estado de Israel e a mesma resolução cria a Palestina. São antagônicos, gato e rato, há muito tempo. Camitas e semitas ali, mais ou menos. Tá? Então é o seguinte, coloca ali metade do território para um, metade para o outro. Ou seja, botaram gato e rato no mesmo lugar. Já tinham problemas históricos e os problemas se perpetram e se perpetuam quando 900 mil palestinos são desalojados, são desterrados da sua terra, da sua história, para abrir espaço para esse novo Estado de Israel. Não ia prestar. Efetivamente, você está criando já uma semente da discórdia. Mas foi pouco. Foi pouco porque desestruturados, sem um patrocinador original, sem uma grande organização, os palestinos viraram presa fácil para o ultraestruturado Israel governo sionista, bancados por bilionários, por empresários bilionários, por agentes financeiros bilionários, que de Nova York, das cercanias da ONU, mandavam no mundo, como mandam até hoje fiduciariamente. As grandes entidades internacionais só começaram a tomar um revés quando apareceram os bancos chineses, agora coisa de menos de 10 anos para cá, que mudaram os paradigmas. Eles simplesmente superorganizados criaram aquilo ali. De lá para cá, houve 3 guerras, várias escaramuças, e o pior de tudo, 90% do território original da Palestina foi tomado por Israel, com
a infiltração e a colocação de colonos. Quando você vê aquelas pessoas, todas elas sendo feitas reféns, são colonos. São gente que está colonizando a terra que antes era sua. Era do seu pai, do seu filho, do seu avô, da sua família. É uma terra saqueada. A realidade é essa. Nem todo o judeu se presta para ser colono. A maioria do judeu é cosmopolita. Está na cidade, é ligado a outras coisas, a outras artes, a outras profissões, ciência, tecnologia. É um povo notadamente inteligente e capaz. E ali, aqueles colonos estão em terras que não lhe pertenciam há alguns anos atrás. O pior de tudo é o beneplácito da ONU e o apoio dos Estados Unidos, leia-se sistema financeiro americano, aonde qualquer situação que o Conselho de Segurança da ONU abra a boca, há um veto, porque existem países que têm direito a veto. China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França, os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Eu queria saber o que a França está fazendo aí no meio, que a França, a única coisa que fez foi ser o Homem-Aranha. Nunca bate, só apanha. A França está ali. O Brasil, que participou do esforço de guerra, foi colocado na lata do lixo. Deram para o Brasil como prêmio de consolação abrir a Assembleia Geral da ONU todo ano. Ou seja, os caras têm condições de influenciar decisões bilionárias no mundo inteiro e o Brasil ganhou o papel de ser o palhaço da corte, de abrir as Assembleias Gerais da ONU. Deram um cargo lá maravilhoso para Oswaldo Aranha e ficou tudo pelo passado. O Conselho de Segurança da ONU é isso aí. E os Estados Unidos veta qualquer coisa que seja, qualquer tipo de sanção contra Israel. A maior potência militar do planeta nas últimas décadas, que agora está indo para o barro, simplesmente defendendo uma nação minúscula no Oriente Médio e simplesmente acobertando o que seus dirigentes fazem. Seus dirigentes não é o povo. Boa parte ou a maior parte do povo judeu naquela região se dá bem com os palestinos. Existem relações de trabalho, os cargos, as funções mais elementares do lado de Israel são executadas por palestinos. É o primo pobre da situação. Tá? Mas há um relacionamento normal entre eles. O grande problema é que quando você vai ao extremo de um lado, você cria um extremo no outro. E agora sente você aí para saber um pouco da verdade. A Organização para a Libertação da Palestina, do Yasser Arafat, lutou durante décadas e Israel, o Estado de Israel, para contrapor isso, patrocinou um grupo dissidente com dinheiro do Mossad, criado pelo Mossad, e esse grupo se chama Hamas. O Hamas foi feito para confrontar a OLP. Praticamente com a extinção da OLP, eles conseguiram. O Hamas tomou o lugar da OLP. E desde 2007, mais ou menos, eles dominam, se entrincheiram na faixa de Gaza. Por isso que é comum você ouvir que qualquer lugar perigoso, ou latentemente perigoso, ou potencialmente perigoso, no Brasil, ou principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem muito isso, aquilo ali é a faixa de Gaza, um lugar de insegurança total, aonde há um enfrentamento ali totalmente desproporcional. Você vê palestinos atacando tropas do exército, porque eles colocam o exército na rua, né, com pedras. E o soldado que está do outro lado está com colete à prova de balas, está com escudo, está com antiface à prova de balas, de tudo. Mas é comum soldados psicopatas atirarem de fuzil e matarem crianças, atacarem enterros, velórios, ou seja, um desrespeito total, e você vai criando um sentimento de ódio, que é o pior dos sentimentos que pode mover o homem.
Todo mundo pergunta por que a inteligência de Israel não conseguiu, que é uma das melhores do mundo, quiçá a melhor do mundo, o Mossad, não conseguiu prever tudo isso que aconteceu ali. É porque a contra-espionagem, ela atua muito bem com um talão de cheque na mão. O melhor jeito de você contratar um contra-espião, cooptar alguém lá dentro do outro lado, é o dinheiro. Mas o que acontece ali é uma situação perigosa, que é ideológica. E o cara pode ser corrupto, mas se ele tem uma ideologia, essa parte ele não se vende. O cara não precisa ser um esteio da moral e dos bons costumes, tá? Para ser nacionalista, para ter um ideal, e aquele ideal dele ele não vende. O resto ele pode levar suborno, pode fazer o que for. Isso não quer dizer que você vai ter que... A figura do incorruptível é aquele cidadão que não pode ouvir falar em dinheiro. Não, aí que está o grande erro. Essa pessoa, às vezes, é corrupta no dia a dia. Só que quando o negócio bate na ideologia, bate na etnia, bate na raça, bate no seu coração, ali você não se vende. E eles não conseguiram comprar ninguém. Estava tudo em naturalidade. Tem gente ainda que apela para dizer que foi uma false flag. Não, não foi uma false flag, porque o ataque foi desmoralizante para o Iron Dome. O que é um Iron Dome? É um sistema de mísseis, projéteis, armas, com um sistema de rastreio inteligente, aonde praticamente se torna impenetrável. Qualquer míssil, qualquer foguete que você lançar para lá vai ser abatido. Na realidade, isso se provou mais uma falácia. Todo o sistema é falho e o Iron Dome se mostrou mais falho ainda. Sofreu um ataque cibernético. Ou o que é um ataque cibernético? Os vídeos mostram os mísseis sendo disparados em profusão. Quando você começa a disparar mísseis em profusão, você simplesmente vai esvaziando o carregador. Você esvaziou o carregador e não acertou nada, porque seus computadores, seu sistema de radar de navegação pegou simplesmente pontos falsos. Não existia nada ali. O míssil foi destruir o que não existia. Tá? Isso foi o ataque. Mas o mais importante é você entender o que foi feito ali. A grande culpada de tudo aquilo ali é a ONU. Quem faz a guerra são os extremistas. E quem paga é o povo dos dois lados, que poderiam viver em harmonia sem essa conotação. Quando a religião, quando essa tradição pega em armas, o resultado sempre é funesto. Todo o resultado de confundir religião, tá, com honra, com isso, com aquilo, termina nisso aí. Nós temos as cruzadas, tá? Nós temos as cruzadas de triste memória, em nome de Cristo, em nome de Deus. Simplesmente, papas iam à guerra, ao invés de falar em paz, guerra. Levar, sempre como os Estados Unidos dizem, vamos levar a palavra de fulano, vamos levar a paz. Vamos levar a paz com mísseis, com tiros, com bala de canhão, com morte. Assim mataram mais de 50 milhões. Graças às suas intervenções pelo planeta fora. E hoje são simplesmente o povo mais odiado do planeta. E muitas vezes isso se estende de forma injusta ao povo judeu. Existe uma classe, como existe a nossa aqui. Você pode me perguntar também por que o Brasil não é um lugar melhor. Porque existem duas gangues que se alternam no poder. Estão sempre perto do poder, em volta do poder. O cidadão comum acorda, vai trabalhar, vai sobreviver, vai cuidar da sua vida, e o máximo que ele faz é votar, porque disseram para ele que votando é o suficiente para tudo se acertar. Não é. Os caras têm ciência, têm técnica, têm capacidade analítica, trabalham com bilhões, com recursos inesgotáveis. E quem é você, cidadão comum? Vocês todos juntos fazem uma grande maioria, mas é uma maioria disforme. E quando aparece um mito, o mito é de lama, é de barro, é uma porcaria, não serve para nada. Aqui, lá e acolá. Por isso que o sionismo, depois que tomou o poder, Israel nunca mais largou. Muda um pelo outro, 6 por meia dúzia. E o povo fica alheio a tudo isso. O jovem nasce dentro daquela realidade, serve o exército, lá todo mundo é conscrito. A partir dos 18 anos, todo mundo é soldado em potencial, sem uniforme, mas soldado em potencial, porque é um Estado em estado de guerra. Por quê? Porque a ONU fez isso, porque foram obedecer preceitos históricos, foram lá ver as tábuas escritas, ou seja, misticismo
cuidando de gente, nunca deu certo. Por que, Rubem, você é contra a religião? Não, eu sou a favor da religião. De fora o íntimo, de fora o pessoal. Eu me ajoelho, eu vou na minha igreja, se eu for, ou vou aonde eu quero, para mim, para mais nada. Não é para interferir no outro, é para ter a paz. Eu tenho as minhas convicções, eu não sou escolhido de nada, o meu povo não é escolhido de nada, minha família não é escolhida de nada, somos todos iguais. É isso que é a mente do nacionalista. A mente do nacionalista é sua nação forte, é seu povo forte, sem que isso signifique a desgraça e a tragédia do alheio. Esse pessoal se encastelou no poder e está lá. O povo judeu, assim como o povo palestino, é refém de uma situação que eles não criaram. Foi criada para eles, como eu falei desde o começo. Quem tinha que ceder um território e fazer o Estado de Israel, ou Estado judeu, a Judéia, o nome certo seria Judéia, não Israel. Isso daí já tem uma conotação histórica falseada em cima disso aí, mas isso aí é outra história, não estamos aqui para contar isso. Tá? A Judéia deveria ser lá, em território alemão, que foi quem promoveu o genocídio, foi quem promoveu o Holocausto. Holocausto que não foi só para eles, foram em outras raças também. Tá? Outros povos foram perseguidos e mortos da mesma forma, mas já que eles não tinham, não era para ser feito aquilo, ser colocado ali. Porque se ali é uma terra santa, se ali é a cidade que é considerada e venerada por 3 religiões diferentes, nada melhor que a ONU, a Organização das Nações Unidas, transformasse aquilo ali num campo santo, área neutra, ou seja, Israel e Palestina era para pertencer à ONU, era para dali, que é o centro do mundo, centro, se você for ver o centro geopolítico do mundo, fica ali. Se você estabelecer o mundo geopoliticamente, você vai ver que o centro geopolítico do mundo fica ali. É o lugar mais próximo de tudo quanto é grande centro, mesmo estando distante. Tá? É ali. Então, ali era o lugar da ONU, a sede da ONU, a Organização das Nações Unidas, onde todo mundo é bem-vindo, porque todo mundo tem que respeitar, porque é um território neutro. Seria sucesso absoluto, mas não adiantava. Quem estava bancando a ONU, quem estava pagando a ONU, queria ali, quando ali não seria aceito por nenhuma dos 3 segmentos. Se você der para um, você arruma briga com os outros. Se você der para outro, arruma briga com os uns. E foi o que aconteceu desde o seu lançamento. Desde que os próprios judeus sionistas fizeram ataques terroristas à Inglaterra, que estava no local. Sim, tem história de ataque terrorista ali, mas é lá nos primórdios. Depois houve a disfarçatez, tudo, como hoje você vê o Biden querendo soltar 8 bilhões de dólares para ajudar a massacrar o povo palestino, povo que não tem nada a ver com isso, como também o povo judeu não tem nada a ver com isso. O que tem que ser gasto ali é 8 bilhões, pega esses 8 bilhões de dólares, tá? Redireciona, remapeia aquilo ali, gasta os 8 bilhões de dólares para reassentar os palestinos, para adequar toda a região originalmente a cada povo, obedecer aos marcos originais. Se tem menos palestino que judeu, que Israel pague por aquelas áreas ou crie benefícios para o povo palestino. Peguem esse dinheiro, ao invés de gastar em armas, em mísseis e em mortes, gastem no reassentamento. Transformem aquilo ali, efetivamente, num jardim para todo mundo que está ali. Temos que acabar com isso. Eu sou contra a bancada evangélica, eu sou contra tudo isso, eu sou contra qualquer coisa. Por último, nós temos aqui um novo segmento fantástico, que é simplesmente a figura neopentecostal do cristianismo sem cristãos, sem Cristo. Os neopentecostais pegaram Cristo e expulsaram Cristo da igreja e criaram um neologismo aí com Israel, com o Velho Testamento, aonde simplesmente Cristo é jogado no lixo. Temos o povo eleito, temos o povo elegido, temos o povo escolhido, e Cristo, que pregou a paz entre todos, foi jogado para fora.
É esse o papel dessas igrejas neopentecostais. Agora mesmo tem uma igreja lá com 103 otários, ou quer dizer, 103 fiéis que foram para lá nessas excursões que tem todo dia, do Valdomiro, disso, daquilo outro, todo mundo indo para o Rio Jordão, todo mundo pegaram Cristo e jogaram pela janela. Você não é cristão. Você é uma nova seita. Você não tem nada a ver com o cristianismo. Você não tem nada a ver com isso. Você usa a palavra cristão, que só Cristo te empresta o nome para o cristianismo. Vocês estão dentro de um novo conceito. Esse tal de conceito judaico-cristão que nunca existiu. Sempre bati nessa tecla e vou bater. Não existe nada judaico-cristão. Judaico é uma coisa, respeito totalmente, cristão é outra. São duas doutrinas diferentes que podem viver em harmonia e em paz. Porque religião não é para ser levado para outros campos. Religião é o encontro de você com você mesmo. Isso que é religião. Quando ela entra na guerra, quando entra na administração, quando entra para se montar leis, fazer leis, sempre há problema, porque você vai criar extremismo. Isso vale para tudo. A gente deveria ter uma inteligência suficiente para que a religião fosse o que ela é. Como fala assim, a religião é o encontro de você com você mesmo. Seja você quem seja e você vai se encontrar onde você quiser. Tá? Então é o seguinte, essa daí é a explicação do que aconteceu ali. A ONU, por que fez isso? Se há dois povos antagônicos, você acabe com o antagonismo. E não existia antagonismo ali. Só passou a existir quando você criou Israel, Estado soberano. E o palestino virou o Estado pária, apesar de ter sido criado pela mesma resolução, ter territórios mais ou menos iguais. E hoje os palestinos perderam 90% do território. É claro que você vai ter um sentimento. Ah, teve guerras? Teve. Foram criadas as guerras por causa disso. Teve todas. A última foi a Guerra do Yom Kippur, em 1973, que já foi uma guerra sem ganhadores, onde a derrota foi de todos os lados. Tá? Milhares e milhares de pessoas morreram, perdas de armamento e o primeiro choque do petróleo, o primeiro grande choque do petróleo que mudou uma página no planeta. Mas choque do petróleo eu conto depois, Yom Kippur eu conto depois, aqui fica só isso aqui, gente. Muito obrigado. Permaneçam no canal, chamem mais pessoas. Aqui eu não quero nenhum tipo de celeuma. Se você vir com um papo aqui de religião, chegar a trazer algum religioso, eu vou cortar. Eu estou dando uma explicação lógica, técnica e explicativa do conflito. Agora, pegue seus dogmas religiosos, fique com ele para você. Eu não preciso de nenhum deles. A minha religião eu cuido fora daqui. Aqui eu estou cuidando de problemas geopolíticos. Por que aconteceu o problema? Tá ok? Faça um Pix, ajude o canal, venha com a gente, participe, porque eu já falei, enquanto me der prazer, eu estou aqui. A hora que começar a me irritar, eu paro com isso. Mas por enquanto não preciso. Fui!